Olá com vocês, a gente está ao vivo, aqui é Erika Lima, pelo Convergente. Eu quero dizer para vocês que hoje a nossa entrevista é com ele, nosso cientista político, colunista do Convergente, o professor que está aqui com a gente, sempre está dialogando. Eu sempre fico muito feliz quando eu tenho a sua presença, professor. A satisfação é minha. A satisfação é muito grande, né? E eu mando um alô para o webnauta que acompanha o Convergente. Sempre um prazer estar aqui com você também. Então, o professor hoje, Elcio Ribeiro, cientista político, nosso colunista, vai falar sobre a PEC da vingança. Vamos colocar. É justamente que está aqui, né? Entre aspas, a PEC da vingança. Essa PEC do Ministério Público, proposta de emenda à Constituição 5/2021. E esse texto deve ser votado nesta terça-feira, dia 19 de outubro, na Câmara dos Deputados. O texto é defendido pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Fala um pouco para a gente sobre o que é essa PEC. Olha, eu começo por esse apelido, né? Normalmente os apelidos são jocosos, eles às vezes não são tão respeitáveis, né? Não são tão respeitosos também, né? E aí, é claro, para as pessoas partidárias da PEC, não há por que chamar de PEC da vingança. É uma proposta de emenda constitucional que visa alterar a composição do CNMP, né? Conselho Nacional do Ministério Público. Normalmente, os apelidos, você chama alguém de pintor de rodapé, cabeça de careca, enfim, são apelidos que tentam diminuir pessoas ou coisas, né? Eu digo que é uma PEC polêmica, PEC 05 de 2001, que foi apelidada, né, jocosamente de vingança, dando a entender que essa proposta teria sido feita para vingar alguém, né? Então, esse seria o preâmbulo do que eu teria porque tem muita que coisa nos bastidores aí, né? A gente vê que existem muitos ressentimentos, né, em relação a isso. Essa proposta, ela altera. Olha, vamos por partes. Número 1, quem foi o autor da proposta? O deputado Paulo Teixeira, partido dele, PT, Estado de São Paulo, né? Só que um deputado apenas ele não pode propor isoladamente uma emenda à Constituição. Uma das características da nossa Constituição, uma das características dela é que ela é uma Constituição rígida. Para ser modificada, e pior que ela fez 33 anos agora, de 88, né? Sim. 33. Já foi modificada mais de 100 vezes, mas mesmo assim é considerada uma Constituição rígida. Então, ela necessita requisitos que são complexos. Então, o deputado ele propôs, mas ele teve a assinatura de mais de 120 colegas de parlamento, ou seja, 120 colegas de parlamento assinaram essa proposta, um pouquinho mais, tá? De emenda à Constituição. Qual é o questionamento? Uma proposta tem que ser, uma PEC tem que ser assinada por 117 ou mais deputados. E a proposta do deputado Paulo Teixeira ela já sofreu modificações. Eu não sei se os que assinaram a proposta concordam com essa modificação. Entendi. Entendeu? É como se eu proponho 10, e aí eu tenho a tua assinatura, a assinatura do webnauta que está nos acompanhando, chega na comissão, esses 10 são transformados em 30. Opa, mas você não assinou os 30, você assinou com os 10. Houve uma modificação no trâmite, na Comissão de Constituição e Justiça. Então, isso já ocorreu, é algo que a gente tem que analisar. Não é a proposta literal que foi assinada pelos deputados que vai ser votada. Então, esse é o primeiro momento. Segundo ponto para nós refletirmos, né? É inquestionável que o Ministério Público ele ganhou voz e força nesses últimos 33 anos, pós-Constituição. Eu diria que, talvez, vou usar um termo que os membros do Ministério Público não vão concordar comigo, e eu diria que nenhuma classe iria concordar, porque é um termo que virou um pouco pejorativo, ainda que na base não seja pejorativo. Um dos maiores lobbies durante a Constituinte foi de membros do Ministério Público. E quando eu falo lobby, eu coloco de forma positiva,
grupo de pressão, vamos botar assim, porque o lobby ficou até pesado. Um dos maiores grupos de pressão foi do Ministério Público, isso é inquestionável, né? E aí, o Ministério Público veio há 33 anos extremamente encorpado, o que não ocorria anteriormente, antes de 88. E aí, é claro que na minha família, na tua família, na família do Webnauta, no nosso trabalho, existem percalços, existem erros. O Ministério Público, como na igreja, como num clube, ele cometeu erros também, que é comum em qualquer instituição, o judiciário comete, a defensoria comete, enfim, é normal. E aí, as pessoas, às vezes, tendem a enaltecer erros alheios, né? Então, o Ministério Público cometeu erros e eu acho que vai continuar cometendo, como na nossa família nós vamos cometer erros, como no nosso trabalho vamos cometer erros, quem frequenta a igreja vai cometer erros. E tem outro ponto, como no Legislativo se comete erro, no Senado, na Câmara, os erros são cometidos. Agora, tem um outro ponto interessante. Um dos argumentos desta PEC, um dos fundamentos é que os erros cometidos por membros do Ministério Público, por vezes, são abrandados por conta do espírito de corpo, do corporativismo. Os pares ali, né? Sim, sim. Outro dia, conversando com uma promotora de justiça, eu até perguntei para ela, e aí, tem corporativismo? Porque um dos objetivos é combater o corporativismo. O que você acha que ela respondeu, sim ou não? Sim. Ela falou que não tem corporativismo. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou professor há 30 e poucos anos. Eu sou advogado há 30 e poucos anos. Se você me perguntar, tem corporativismo no meio dos advogados? Claro que tem. Tem corporativismo na classe médica? Claro que tem. Tem corporativismo entre os membros de uma igreja? Claro que tem. Você quer negar isso? Tem corporativismo no Ministério Público, tem corporativismo no Judiciário. O corporativismo é inerente àquela ideia de solidariedade de grupos, de classe. Será que o Congresso Nacional é corporativista? Eu diria que sim. Os congressistas vão dizer, não, nós punimos exemplarmente, nós cortamos na pele. Te convence isso? Não me convence. E nem convence quem está nos prestigiando. Então, o Ministério Público tem corporativismo como todas as instituições. Não vamos querer colocar nenhuma instituição, judiciário, o nosso colégio. Eu leciono há 36 anos, tá? Já tem um tempinho. Tempinho mesmo. Nesses 36 anos, eu acho que ocorreu 2 vezes ou 3, eu conto nos dedos de uma só mão, um aluno chegar para mim e dedurar o outro aluno. Professor, o fulano ali está colando. E se você me perguntar, nesses 36 anos, quanto de cola que houve? Eu diria centenas de milhares. Acho que houve uma certa repreensão, uma punição. Acho que eu não vi, estão aí, me encontram nos fóruns, às vezes, nas ruas, né? E por quê? Porque aluno protege aluno, é comum isso, entendeu? Então, os pares se protegem. Aí, no mundo do crime diz que é o X9, né? É o X9, não pode fazer, sim, não pode ser X9 sim. nada. Não, o X9 está em todas as situações, né? Existe corporativismo. A gente está cansado de ver escândalos em instituições. A igreja tal foi denunciada. Aí há uma proteção, quando a gente vai ver, essa proteção. Dizer que não é corporativo, eu acredito que é negar a luz do sol. O corporativismo há. E desses erros que são cometidos, institucionais, alguns são punidos. Eu diria que a maioria não. Entendeu? Entendi. E aí um dos argumentos da PEC é tentar combater o corporativismo. Agora, tem que ver até que ponto, de fato, a alteração proposta posteriormente à proposta do deputado Paulo Teixeira, tem que ver até que ponto, de fato, ela ajudaria a combater o corporativismo, como é um dos fundamentos da proposta, e até que ponto ela se imiscui, ela se intromete
na função do Ministério Público. Dentro das suas análises, eu vou colocar alguns pontos e aí depois o senhor coloca o que o senhor acha que é maligno e o que é benigno, né? Dentro dessa proposta, porque ela atinge a sociedade, né? Ela atinge a estrutura, as relações. É uma questão macro e micro, né? Sim. Mas a gente está falando aqui de uma instância que é o Ministério Público. Sim. E eles estão se articulando, né, contra essa questão da PEC. Bastante. A gente fez a cobertura, temos uma matéria completa no Convergente, e aí o senhor depois coloca esses parâmetros. Eu fico aí Sim. colocando. Primeiro, das coisas que estão na PEC a PEC prevê aumentar de 2 para 5 o número de indicados pelo Congresso Nacional para o Conselho Nacional do Ministério Público. Sim. Olha só, o texto impõe alterações do Conselho Nacional do Ministério Público, como a composição do colegiado, ampliando, por exemplo, o número de integrantes indicados pelo Congresso. Hoje o Congresso tem 2 integrantes, ele teria 4, dobraria, né? Essa é a proposta. Na avaliação de promotores e procuradores, o projeto enfraquece as funções do Ministério Público no país. A proposta também prevê que o corregedor do Ministério Público seja escolhido pelo Congresso. Sim. Membros do Ministério Público veem nas medidas listadas na PEC uma interferência política no órgão. O que ocorre? Isso existe também, há uma similaridade. É interessante que tem mais ou menos, foi de 2004 a emenda, façam as contas aí, que instituiu o CNMP, né, o Conselho Nacional. Então, lá na Constituição são 14 os membros. A proposta do deputado Paulo Teixeira é para alterar, botar para 15, como é o Conselho Nacional de Justiça, né? Então, e alguns promotores, procuradores alegam que haverá uma quebra da paridade que deveria existir entre o Ministério Público e o Judiciário, né? São questionamentos que a gente pode refletir, né? Todos esses órgãos, eu entendo que é interessante, sim, ter também um controle social, um controle externo. É bom, até para quebrar esse espírito de corpo. Eu vou dar um exemplo bem local. A minha família, a minha casa, era composta, quando a gente era criança, eu e minhas 2 irmãs, né? Eu não lembro de ter dedurado as minhas irmãs numa traquinagem qualquer para os meus pais. Não sei se você fez isso com... Eu fiz com todos os meus irmãos, eu sou a mais velha. Né? Você mandava, né? Então não tinha né? tanta democracia, então. Você impunha, né? Como eu era o mais novo, eu era solidário, normalmente, às minhas irmãs. Então, é interessante, numa instituição, você, às vezes, ter um controle externo. Sim. Oriundo de outros órgãos, ou até da população, o exercício da cidadania. Eu acredito nisso, o controle social ele é importante. É interessante. Olha, como seria bom se cada hospital tivesse um núcleo, cada hospital que o Webnauta procura. Vamos pegar aí um exemplo, o Hospital Delfim Aziz. Além do diretor, vai ter lá um núcleo composto de pessoas, de usuários do hospital, que vão fiscalizar a chegada do médico, que vão fiscalizar quem está atendendo. Não é interessante esse controle externo? Ou você quer deixar só com o hospital para tratar disso? Às vezes, muita proteção. Colegas protegendo colegas. Então, no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, já há essa inserção de pessoas de fora. Tem pessoas da OAB, tem dos tribunais, tem pessoas escolhidas dentre cidadãos, né? Então, a proposta visa aumentar esse controle externo, né? Entendi. É isso que incomoda, e até que ponto, aumentando esse controle externo, vai diminuir o espírito de corpo? Esse é um grande questionamento que tem aí. Que interfere realmente também na dinâmica, né? No dia a dia, nas relações de poder, né? Sim. Uma das finalidades do Conselho Nacional do Ministério Público é a questão administrativa, ver como ele está sendo conduzido, e uma outra finalidade é punir. As corregedorias de cada estado já têm esse papel, né? O problema é que, às vezes, o espírito de corpo, os membros do Ministério Público estiverem olhando, eles estão dizendo, não, mas nós não somos corporativistas. Tá, só vocês não são, as demais instituições são, né? Então, a ideia seria punir
já que há muitos casos de pessoas que foram presas, e não ocorreu nada, né? Muitas vezes às vezes, eu diria até que com o objetivo de trabalhar de forma mais firme, há, às vezes, um assodamento de alguns membros do Ministério Público. Eu diria até que não é a maioria. Há um assodamento visando uma punição de pessoas, né? Entendi. E pessoas já foram presas, já teve diligência, busca e apreensão. Olha, quando vai se ver, não, a pessoa é inocente. Então, isso aqui eu acho que fez com que boa parte dos deputados, de partidos antagônicos, se unissem em favor dessa PEC. Eu não sei se, como ela está, vai resolver a situação, porque você estava fazendo ponderações e a gente tem que ver até que ponto o corregedor sendo escolhido pela Casa Legislativa, ainda que é bom que tenhamos essa consciência, tá? Nós vamos ter eleições ano que vem. Ano que vem. Então, o Brasil adota o que nós chamamos de democracia representativa. Nós temos poucos meios de ação da democracia direta ou participativa, né? Então, os nossos representantes, mal ou bem, eles têm legitimidade para nos representar. Não sei se fazem isso a contento. Aí é um pensamento que eu lanço aí para quem está nos prestigiando, né? E na proposta que foi inserida a posteriori, não foi a proposta do deputado Paulo Teixeira, se coloca que o corregedor seria escolhido pelo Parlamento, Câmara, pelo Congresso Nacional, né? Câmara dos Deputados, Senado Federal, de forma intercalada, e ele poderia, inclusive, adentrar nas atividades finalísticas do Ministério Público. Eu acredito que isso é um retrocesso. Porque, eu vou dar um exemplo, está lá o promotor do município X. Vamos lá, dar um nome. Está lá o promotor de Envira, de Pauini. Ele vê que o prefeito está cometendo uma ilegalidade, ele entra com uma ação civil pública. Um exemplo, né? O prefeito tem uma ligação forte lá em Brasília, que ajudou a escolher o corregedor, e o corregedor pode, inclusive, invalidar os atos desse promotor. Então, seria essa a interferência danosa, no meu entender, né? Também eu estava pensando justamente por esse lado, quando a gente estava conversando, né? Porque existe, sim, alguns pontos na PEC que pode ser discutido, que pode ser colocado em pauta, como a questão do controle social, né? Para realmente, porque se é uma representação de civil, pública, né? Então tem que ter, com certeza, eu acredito. Agora, dessa forma como você estava colocando, eu estava justamente pensando nisso, porque essas indicações diretas pelo Congresso, elas podem vir aí com uma avalanche de interesses, né, partidários, né, interesses de Olha só que interessante. O procurador de justiça, ele é escolhido de que forma? Como é que foi escolhido o Augusto Aras, que é o procurador-geral da República? Ele é escolhido, o procurador de justiça é escolhido pelo governador, em cima de uma lista tríplice, né? Ou até pode ser, alguns lugares, por exemplo, o Aras nem participou da votação, foi escolhido pelo presidente da República. A gente observa que tem uma ingerência política aí, né? Isso é complicado na área do direito. Né? É complicado. Isso é muito complicado, porque o direito, ele não está fora da questão política. A política está em tudo, mas ele tem que buscar a neutralidade. Eu te dou um exemplo. Suponhamos que o Tiago seja governador. Ele te nomeia procuradora de justiça do Estado. Opa, até que ponto você vai ficar nas mãos do Tiago? Você vai dever a ele algo? Até que ponto você vai... E aí é um questionamento, né? É verdade.
Aqui está dizendo também... Depois de nomeado, não pode tirar, tudo bem, mas será que tem uma dívida de gratidão com ele? Não, eu estou entendendo essa questão Esse realmente. É o questionamento que eu coloco. É por isso que a gente vai da ética à imoralidade, né? Sim, não, a porque ética as coisas é plural, se confundem, né? Sim. As coisas se confundem, né, Sim. nas relações. Sim. Aqui está dizendo também que a matéria sobre a relatoria do deputado Paulo Magalhães, do PSD Bahia, já está na 7ª versão. Sim. Justamente pela controvérsia que tem provocado. Representantes da classe, no entanto, continuam a rejeitar o texto. Numa tentativa de derrubar a PEC, procuradores de todo o Brasil vão desembarcar em Brasília para conversar com Lira, né? Já estão, né? Já estão, que hoje é terça-feira, né? Teve um almoço. Olha só, vamos falar de 2 Paulos. Paulo Teixeira propôs, 120, um pouco mais, deputados assinam essa proposta ainda de emenda constitucional. Ela vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Paulo Magalhães, da Bahia, é o relator. Quem propôs foi do PT, o relator é do PSD. Olha só, um partido, um de esquerda, outro de direita, né? Eu diria um de centro-esquerda, outro de centro-direita, né? E o Paulo Magalhães, deputado Paulo Magalhães, ele alterou muito. E essa alteração não teve a assinatura desses 120 que propuseram, né, a PEC. Então, esse já é o primeiro questionamento. E é essa relatoria dele que vai ser votada, né? Com muitas alterações já feitas. Mas você pode dizer, e aí os deputados vão ter argumentos para isso, não, o plenário é soberano, se houve alteração, a comissão concordou e o plenário concordou, segue a votação. Então, se derruba esse argumento com esse tipo de argumentação. Eu quero dizer o seguinte, eu acho que seria meio arrogante, até um pouco boçal, você chegar e falar, não, esta PEC é 100% danosa, imoral, inconstitucional. Ela já passou por um crivo da Comissão de Constituição e Justiça, até com opinião de partidos antagônicos. Eu diria que o direito, acima de tudo, ele é interpretativo. Então, cabe às determinadas correntes interpretarem se aquela mudança é ou não benéfica, né? Eu, particularmente, acredito que uma ingerência na atitude, na função finalística do Ministério Público, ela é danosa. Se você pegar os últimos 30 anos, você vai ver e comparar com os últimos 30 anos anteriores, os últimos 30 anos, 33 anos, nós chegaríamos em 88, né? Então, vamos retromarchar de 88 até 58. Vamos ver quantos grandalhões, quantas autoridades foram punidas de fato. Você vai ver que isso aumenta muito a partir de 88, graças ao trabalho do Ministério Público. Aí é claro que um trabalho desse incomoda muitas pessoas, gente, né? Por isso que deram essa alcunha, esse apelido, vingança. Porque tem muita coisa, por exemplo, as rachadinhas, né? Sim. Tem muita coisa Sim. na parada ainda para ser discutida. Muito. A gente está em cenário de eleição, véspera de eleição. Sim. Vai ser uma eleição muito acirrada. A gente está vendo os números, a gente vê o discurso polarizada. Já começa uma discussão sobre a terceira via, que está pegando força. Aí eu acho que já é um convite para a gente falar sobre terceira via. Mas olha só que interessante. Um outro questionamento que a gente tem que refletir. Esta PEC foi proposta agora, esse ano, e que bom que todos os projetos de lei, que bom que todos os julgamentos fossem céleres, né? Tão rápidos assim. Entrassem na justiça e, opa, em 2 meses está julgado. Não é assim. E esta PEC, eu ia dizer de forma inexplicável, mas inexplicável não, tem até uma explicação. Ela passou na frente de muitas outras, eu diria de mais de meia dúzia, entendeu? Por que esse assodamento de votar tão rápido e vamos, assim, é estranho, é algo que a gente tem que questionar também. Por que essa pressa, né? E por que não
Vamos lá, tem a PEC X, Y, Z, W, que é bem anterior a essa, por que a gente não resolve uma de cada vez? Então, isso é mais um questionamento. Os membros do Ministério Público entendem que houve pouco debate nacional. E aí eu diria, os projetos de lei, no geral, eles têm poucos debates nacionais. Isso ocorre Eu muito. acho que isso tinha que ser mais debatido, né? Apesar, por exemplo, do presidente da Câmara criticar o fato do Ministério Público por não ter um código de ética, ele diz assim, ó, fiscaliza todo mundo e não tem seu próprio código de ética. Porém, para trazer implementações de ações dessa forma tão contraditória e controladora também para o Ministério Público é um pouco complicado. Eu sempre gosto de conversar contigo, professor Elcio, porque você sempre traz esse parâmetro que você trouxe, as críticas que ainda tem que ser melhorado no Ministério Público e as contradições dessa PEC também. Sim. Então, não é questão de um veneno de uma dose só, né? Não. Eu acho que tem argumentos para os dois lados. Se nós não formos arrogantes, porque muitas vezes nós temos uma opinião sobre uma determinada vertente e nós queremos universalizar aquela opinião. Se não pensar igual a mim, você não presta, você é isso, aquilo, outro, né? Então, e tem que ir pelo lado do... Tem que ver argumentos contrários, até que ponto eles são lógicos, são sensatos. Eu né? achei muito interessante. Quando eu conversei com esta jovem senhora, que é promotora, e ela falou, não tem corporativismo. Eu falei, olha, fica difícil, né? Porque eu assumo que a classe dos professores é corporativa. E eu tenho orgulho de ser professor. Eu assumo que eu fui corporativo enquanto irmão. Eu assumo que eu, enquanto aluno, eu vi muitas traquinagens e eu nunca dedurei ninguém. Eu fui corporativo junto com os meus colegas. Né? Eu assumo isso e até lastimo algum desse corporativismo que eu fiz parte. Né? Mas faz parte. Eu, enquanto aluno de jiu-jitsu, lembrando o nosso querido Antônio. Né? Um abraço, papai. Um abraço, mestre Antônio. Eu, enquanto aluno de jiu-jitsu, eu encobri umas traquinagenzinhas na academia que ocorria. Né? Eu não chegava lá e dizia, Reis, olha, foi ele. Não fala nada, não. Olha, quebrou, rasgou o tatame ali. Deixa aí e tal, né? Seria mais interessante nós nos cotizarmos, vamos consertar a besteira que a gente fez, né? Mas o espírito de corpo ele está presente em várias ações da nossa vida, né? A gente vê que nesse momento as forças estão todas buscando aí o seu lado. Sim. O que você poderia colocar para mim hoje, né? Vai para frente, não vai para frente? Uma grande incógnita, né? É bom lembrar que o Congresso Nacional é composto de duas casas, Senado e Câmara. Uma emenda constitucional tem que ser aprovada. Diferente de um projeto de lei, ela não precisa da sanção do presidente. Né? Sim. Não precisa. Então, ela tem que ser votada numa casa, ela está sendo votada na Câmara dos Deputados, ela precisa de 308 votos. Então, eu diria que, neste momento, há, sim, uma vontade de aprovação. Sim. Eu diria, isso aí é um sentimento, não sei se vai conseguir esses 308 votos mínimos. Né? Por quê? Há muita pressão de membros do Ministério Público, de cada estado. Eu vi manifestações em quase 18, 20 estados fizeram manifestações, né? Contrárias à PEC. E cada membro do Ministério Público procurou no seu estado os seus parlamentares, os seus deputados. Poxa, olha só, não voto, isso aí é um atraso e tal. Por outro lado, há uma vontade também de membros do parlamento de conter um pouco esse ímpeto, muitas vezes assodado, de botar na cadeia e tal, que eu também acho lastimável, né? Essa ideia de qualquer coisa prende. Não é por aí. O correto é você investigar, caso haja erro, você prende. Investigar, julga e prende. No Brasil, às vezes, a gente inverte isso, a gente prende para investigar, né? Conduz coercitivamente quando você poderia fazer um convite, entendeu?
Então, a gente vai finalizando aqui a nossa entrevista. Eu agradeço muito a presença do professor, cientista política, e dizer que sempre é muito gratificante ter você aqui com a gente. Para mim é uma satisfação também. Um abraço a todos. E olha, fica ligadinho que a gente ainda vai ter outras entrevistas, a gente vai falar sobre essa terceira via, justamente com um grande cientista político aqui, que sempre está com a gente conversando, o professor Elcio Ribeiro. Obrigada. Um abraço para vocês.